Glória a Jesus, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive. E Deus tem uma palavra direto para o seu coração. Por isso estou aqui para louvar, adorar, bendizer e exaltar o nome santo do Senhor juntamente contigo. Por isso eu quero te convidar a glorificar, a exaltar, a declarar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é o Deus de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que a palavra do Senhor, ela tem poder. Por isso declare a palavra de Deus sobre a sua vida, aonde você estiver, e os céus ele vai continuar se movimentando. É sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra do céu para compartilhar contigo. Seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda por aqui. E eu sei que Deus ele vai falar contigo. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus ele tem uma palavra direto para o seu coração. E é por isso, louvado seja Deus, que eu já peço para que você fique atento, para que você entre aí na dimensão, aleluia, e se ligue no trono. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Jesus, eu tenho certeza que tudo tem contribuído para o seu bem, porque a palavra do Senhor vem dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Por isso, declare aí que tudo sim tem contribuído, ainda que pareça que não, ainda que pareça ao contrário, mas a Bíblia vem dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus e que Ele sempre tem o controle e está cuidando de tudo. Aleluia, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Jesus. Ele me ama, Ele te ama e Ele sempre, aleluia, tem cuidado de tudo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para mim e para a sua meditação, vá abrindo aí a sua Bíblia. Louvado seja Deus, livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos começar fazendo a leitura a partir do verso de número 5. Louvado seja Deus. E comece declarando que você entrega assim tudo a Ele. Só a Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, Jesus. Glória, tudo entregarei. Tudo entregarei. Só a Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Deixe tudo nas mãos do Senhor Jesus, que Ele vai saber cuidar muito mais e melhor do que eu e você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele cuida muito bem. A Bíblia vem dizer que tudo que está nas mãos do Senhor é bem cuidado, é bem regado, é bem protegido. E é por isso que eu te convido a dizer para Ele: Deus, eu entrego tudo a Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que seja sempre feita a Tua vontade, como está escrito lá na oração do Pai Nosso, que assim Jesus nos ensinou: seja feita a Tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Por isso entregue a Jesus, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Por isso eu glorifico a Deus, porque Ele faz muito mais do que pedimos, pensamos ou até podemos imaginar. Entregue tudo a Ele, sim. Aquilo que você acha que tem controle, que na verdade não tem. E aquilo também que você tem a certeza que você não tem controle. Entregue tudo a Ele. Tudo nos pés do Senhor Jesus. E tenha certeza que o melhor Ele fará. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Seja muito bem-vindo. Glória a Jesus. Que os céus falem contigo e que fale comigo e que nós venhamos a ser cheios da graça do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Lucas, capítulo de número 1. Livro de Lucas, louvado seja Deus, capítulo de número 1, verso de número 5 em diante. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abião, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome da sua mulher era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos, glória a Jesus, e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, glória a Jesus. Porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho,
e lhe porás o nome, louvado seja Deus, de João. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Palavra para a nossa meditação, livro de Lucas, capítulo 1. Nós lemos verso de número 5 e paramos aqui no verso de número 13. E depois nós vamos fazer a leitura de alguns versículos dentro do mesmo capítulo. E Deus ele vai falar ao meu e ao seu coração. Diz a palavra do Senhor Jesus que no tempo de Herodes, ou seja, no tempo, louvado seja Deus, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, a região onde Jesus ali, louvado seja Deus, iria nascer. Existia um sacerdote, louvado seja Deus, cujo nome dele era Zacarias. Esse sacerdote, ele vai ser ali pai de João Batista, que vem anunciar, louvado seja Deus, o evangelho, que vem preparar o caminho para Jesus, pregando no deserto para que o povo se arrependesse. Esse João Batista é o João que Isaías vem mencionar lá no livro Aleluia, falando a respeito da vinda de Cristo. Mas ele também vem falar a respeito do nascimento desse homem por nome de João. João Batista, que batizava nas águas e que diz que ele não era nem digno de desatar as correntes, ou os cadastros, da sandália de Cristo. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Zacarias era o pai de João Batista. E aqui nós vamos entender o que Deus ele quer falar comigo e contigo. E diz assim: existia no templo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era dos filhos de Arão. Glória a Jesus. E o nome da sua mulher era Isabel. A Bíblia vem dizer que Zacarias, ele vem de uma linhagem sacerdotal e ele, aleluia, exerce ali um ministério de sacerdote, porque a Bíblia vem dizer que esse ministério era passado de geração por geração, e é por isso que nós vamos entender que aqui no contexto está escrito da ordem de Abiás. E a Bíblia nos diz que tanto ele quanto a sua mulher eram justos diante do Senhor Jesus e tinham uma conduta irrepreensível. Eles seguiam os mandamentos e os preceitos do Senhor. Mas no versículo de número 7, a Bíblia vem relatar algo, louvado seja Deus, também a respeito da vida de Zacarias. E diz assim: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram em avançada em idades. A Bíblia vem dizer que além de Isabel ser estéril, louvado seja Deus, a idade dele já tinha avançado. Mas aqui eu quero trazer algo interessante para mim e para você, porque na região da Judeia as pessoas não colocavam o nome dos filhos simplesmente por colocar. E se nós formos buscar, louvado seja Deus, o significado do nome Zacarias, nós vamos entender que o significado do nome de Zacarias significa lembrado por Deus. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que apesar de Zacarias ter um nome que glorificava e que declarava que ele era lembrado por Deus, a Bíblia vem dizer, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, que ele era avançada idade e que a sua mulher era estéril. E talvez, louvado seja Deus, as pessoas ali daquela região, por saber o significado do nome de Zacarias, se perguntavam: como assim? Alguém que o significado do nome é lembrado por Deus não tem filhos? Na Bíblia, a palavra vem dizer que filhos significa herança do Senhor. Então, pelo que se Zacarias era lembrado por Deus, como que Zacarias não iria ter uma herança do Senhor? E aqui eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque eu creio que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele fala tremendamente ao meu e ao seu coração. Ele era lembrado por Deus e o seu próprio nome já dizia isso para mim e para você. Mas a Bíblia vem dizer que a idade de Zacarias avançou e que a sua esposa era estéril. Mas a Bíblia também vem relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo, aleluia, 8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio,
diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E aqui o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração. E eu vou repetir, versículo de número 8, versículo de número 9, perdão, que diz assim: e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Muitas pessoas, quando ver algo acontecer na minha e na sua vida, abre a boca e diz que foi sorte. Mas a Bíblia vem dizer que coube-lhe de sorte entrar no templo do Senhor. E o que isso quer dizer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a nossa sorte vem do Senhor Jesus. Muitos podem até dizer que é coincidência. Muitos podem até achar que não passa, louvado seja Deus, de pura sorte, aleluia, na linguagem humana falando. Mas se nós formos olhar o contexto, a Bíblia vem dizer que a sorte veio a Zacarias por algo que está escrito no versículo 8, que antecede o 9 e diz assim: e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, louvado seja Deus, diante de Deus, na ordem da sua turma. A Bíblia vem dizer que mesmo Zacarias, alguém que tinha um nome, cujo significado na linguagem hebraica significa lembrado por Deus, não estava sendo lembrado pelo contexto humano falando. Ele continuou servindo e adorando ao Senhor. E eu venho entender que aconteça o que acontecer na minha e na sua vida, louvado seja Deus, ainda que a porta da impossibilidade venha, da esterilidade venha, eu não sei em qual área. Muitas das vezes as pessoas acham que a esterilidade é só em não gerar um filho, mas em não gerar outras coisas também significa a esterilidade. A Bíblia vem dizer que a situação de Zacarias, além de Isabel ser estéril, eles ainda tinham uma idade avançada. Mas coube-lhe de sorte. Você acha mesmo que naquele dia, louvado seja Deus, foi simplesmente coincidência Zacarias ter entrado no templo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que existia uma ordem para que isso acontecesse, porque existiam ali outros sacerdotes. Mas a Bíblia também vem dizer que quando ele entra, louvado seja Deus, aleluia, toda a multidão estava fora orando a hora do incenso. Versículo de número 11 diz assim: então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. O que Deus vem falar ao meu e ao teu coração no dia de hoje, neste momento, é que não importa o tempo. Se Deus ele colocou algo no seu coração e você tem orado incessantemente por aquilo que Deus tem depositado aí dentro, louvado seja Deus. O pedido de Zacarias era um filho. O seu, quem sabe, pode ser outro. Pode ser uma porta de emprego, pode ser uma libertação, pode ser a saúde de alguém, pode ser, aleluia, na área sentimental. Eu não sei, mas o Espírito Santo que me trouxe aqui, ele sabe e conhece qual é o desejo do seu coração. A Bíblia vem dizer que Zacarias, ele estava exercendo aquilo pelo que ele foi chamado pelo Senhor. Aleluia. Enquanto a promessa não chega, enquanto não se realiza, enquanto, louvado seja Deus, Deus ainda não fez aquilo que você tem orado, continue exercendo aquilo pelo qual ele te chamou. Nos diz a palavra que mesmo Zacarias, já estando com a idade avançada, ele estava lá servindo, ele estava glorificando, ele estava fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado, que era ser sacerdote. Nos diz a palavra que ainda que eles não tivessem tido filhos, eles continuavam justos diante do Senhor Jesus. Eles continuavam buscando a face de Deus, porque Zacarias entendia
que melhor é ter o Senhor. Que mesmo que não aconteça aquilo que tanto nós queremos, a presença de Deus, ela não pode ser comparada a nada daquilo que Ele pode trazer a mim e a você. Nos diz a palavra do Senhor que coube-lhe de sorte. E Deus quer falar sobre isso comigo e contigo. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vão olhar para aquilo que está acontecendo no meu e no teu cenário, quando Deus trouxer algo, quando Deus cumprir uma promessa, e vai achar que foi sorte. Só que as pessoas não sabem a trajetória do Zacarias que está aí. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Zacarias estava com a idade avançada. Será que eu e você temos a noção do que é passar a vida toda esperando uma promessa e quem sabe vendo ela não se cumprir? Mas a Bíblia vem dizer que ele continuou orando. Porque se o anjo diz que a oração foi ouvida, é porque Zacarias estava orando. E é importante nós, louvado seja Deus, entendermos que nós precisamos orar sem cessar. A Bíblia diz que a oração foi ouvida. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Coube-lhe de sorte entrar no templo naquele dia. Você acha mesmo que diante de tantos, aleluia, sacerdotes que tinha ali, o anjo desceu somente no dia que Zacarias entrou? Quantos sacerdotes deveriam existir ali? A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, lá no livro de Reis, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, que existia escola para sacerdotes. E nós vamos ver que aqui, aleluia, diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer sacrifício. E a Bíblia vem dizer que existia ali uma ordem. Versículo de número 8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. As coisas de Deus é tudo pela perfeita ordem. Mas no dia que foi o dia de Zacarias, a Bíblia diz que o anjo desceu e disse: Zacarias, louvado seja Deus. Disse o anjo: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome João. A Bíblia vem dizer que o anjo vem e declara, louvado seja Deus, para que Zacarias não tenha dúvida. E o anjo fala o nome da mulher, e o anjo fala até qual seria o nome do filho, para que João Batista não tivesse, para que Zacarias, não tivesse dúvida que era Deus falando. E Deus, quando fala algo ao teu coração, Ele confirma para que você não tenha dúvida daquilo que Ele está te falando. Nos diz a palavra que Deus, Ele realmente se lembrou de Zacarias. E aqui nós vamos ver, sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizer que o significado do nome de Zacarias significa Deus lembra, lembrado por Deus. Na tradução hebraica, louvado seja Deus, o pai de Zacarias, Abiás, colocou esse nome sabendo que em algum momento Deus se lembraria de Zacarias. E por isso ele coloca o nome da criança, Zacarias. Mas Zacarias, ele cresce, Zacarias, ele começa a exercer um sacerdócio, o ministério pelo qual ele foi chamado. Mas a Bíblia diz que Zacarias não tem filho. Mas nós vamos ver que enquanto ele servia, enquanto ele orava, Deus enviou um anjo. E a palavra me diz e te diz que o significado do nome de Zacarias se concretiza. E é o que Deus vem dizer aqui para mim e para você. Que Ele se lembra assim de mim e de você. E que tudo aquilo que vinha acontecer não será sorte. Quando alguém perguntar ou quando alguém indagar, declare: foi o Senhor na minha vida. Sabe por quê que essa palavra vem se cumprir? Aleluia. Na vida de Zacarias? Porque todos precisam entender que verdadeiramente o nome de Zacarias faz junção à glória de Deus. Deus se lembra por quê? Porque não teria como Zacarias e Isabel ter filho. A Bíblia diz que Zacarias, aleluia, tinha uma idade avançada. E Isabel também. E além disso, Isabel
ainda era estéril. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que embora, louvado seja Deus, até pareça que não tem jeito, embora até pareça que não tem mais como, Ele se lembra de mim e de você, assim como Ele se lembrou de Zacarias. E o significado do nome de Zacarias aqui passa a fazer sentido. Toda aquela nação sabia que o nome de Zacarias significava lembrado por Deus. Mas como alguém vivia a vida toda servindo a Deus, clamava por um filho e não recebia. E eu entendo que aquela região, aleluia, entendeu que Deus realmente se lembra. Que Deus não esquece de um filho seu. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Jeremias capítulo 30, verso de número 18. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu monte, e o palácio permanecerá como habitualmente. Em algumas traduções bíblicas, vem dizer que eis que o Senhor acabará com os cativeiros das tendas de Jacó, e o Senhor irá usar de sorte com aquele povo. Eu gostaria de ir agora lá no Salmo de número 126. Louvado seja Deus. Salmo de número 126. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherá. Para muitas pessoas, parecia ser sorte. A Bíblia vem dizer que grandes coisas fez o Senhor e aquele povo estava alegre. Mas a Bíblia também vem dizer que ali foi a sorte do Senhor na vida daquele povo. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Eu gostaria que você abrisse aí Salmo de número 16. Louvado seja Deus. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Eu gostaria que você fizesse menção dessas palavras, porque a Bíblia vem dizer que Deus restaura a sorte de Sião, e aquele povo prova da sorte na presença de Deus, da mesma forma como Zacarias provou da sorte divina. Muitas pessoas dizem que é sorte, na linguagem humana falando, coincidência. Foi porque conhece A ou B, foi uma coincidência, foi uma coisa do acaso. Não foi. Zacarias entrou no templo, existia uma ordem para que entrassem. Será que você consegue entender? Zacarias não entrou no templo, louvado seja Deus, não era apenas ele que entrava diariamente, mas existia outras pessoas que também entravam ali no templo e oferecia incenso. A Bíblia diz que enquanto ele entrou, porque naquele dia era o dia de ele entrar, outras pessoas oravam do lado de fora. Isso quer dizer que algum dia também, aleluia, Zacarias estava do lado de fora, mas chegou o dia dele entrar e acender incenso. E Deus está dizendo que o dia na minha e na sua vida também chega. E cabe de sorte a mim e a você. Nos diz a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Versículo de número 23 e 24 diz assim: e sucedeu que terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. E sucedendo que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses
se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Nos diz a palavra do Senhor, que ele diz assim: assim me fez o Senhor nos dias em que se atentou em mim, para destruir o meu opróbrio. Opróbrio significa vergonha entre os homens. Nos diz a palavra que Deus se lembrou de Zacarias. Eu fico imaginando que as pessoas ali daquela região da Judéia, porque era uma cultura colocar o nome dos filhos, e o nome dos filhos tem um significado que louvasse a Deus, que representasse algo que alguém queria falar. E o nome de Zacarias significa lembrado por Deus. Mas como alguém passou a vida toda orando, e era como se não tivesse sendo lembrado. Mas o dia de Zacarias chegou. E Deus vem falar para você que o teu dia também vai chegar. Não deixe de orar. Porque enquanto você ora, Deus ele está ouvindo. E no tempo certo, ele vai responder. Eu fico imaginando que talvez as pessoas ali da região poderiam até pensar: como assim? O nome dele é Deus lembra, lembrado por Deus. Mas naquele momento, aleluia, ele não estava sendo lembrado, aleluia, o povo achava que não, né? Mas Zacarias continuava servindo e adorando. Então não importa o que pense, não importa que mesmo que Deus ainda não tenha feito aquilo que tanto você pede, que tanto você ora, continue na presença do Senhor Jesus, que no tempo certo ele vai honrar a tua oração. Nos diz a palavra que Deus honrou a oração, louvado seja Deus, de Zacarias. Isabel concebeu e diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou. A Bíblia vem dizer que Zacarias, ele serve, ele fica sabendo, ele volta para casa, louvado seja Deus. E quando ele volta, a Bíblia diz assim: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Deus é o Deus que ele continua ouvindo a oração. E Deus vem falar que não é a sorte que muitos vão dizer por aí, mas é a sorte na presença do Senhor Jesus. E sabe por que Zacarias teve sorte? Porque a Bíblia vem dizer que embora ele não tivesse filho, embora ele fosse um homem envergonhado perante a sociedade, como a própria palavra vem dizer aqui no versículo de número 25, que ele diz que Deus tirou o opróbrio dele. Ele continuava servindo e adorando ao Senhor. Continue servindo e adorando a Deus, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que o cenário não seja favorável, ainda que você ainda não tenha tido a resposta que você queria ter. Deus te abençoe poderosamente com esta palavra. Medite, está lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5, nós começamos a ler. Nós lemos até o verso de número 13 e depois nós lemos 24 e 25. Mas se você continuar lendo o capítulo por completo, o Senhor vai continuar falando grandemente ao teu coração. Tenha fé, louvado seja Deus, que Deus ele vai responder a tua oração. No tempo certo, vai caber de sorte a você também. Mas não é essa sorte que muitos dizem por aí, que foi uma coincidência, que foi do acaso. Não. É a sorte que vem daquele que ora, daquele que espera. E daquele que mesmo, que esteja sendo envergonhado perante a sociedade. Porque eu fico imaginando o povo falando: aleluia, o nome dele significa que Deus lembra. Mas olha só o que está acontecendo na vida dele. Deus, ele chegou no momento certo e fez, louvado seja Deus, todos entenderem que verdadeiramente Deus ele se lembra. E Deus vem dizer para você que ele também se lembra da tua oração, da tua petição. E no tempo certo vai caber de sorte a você também, na presença do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo, louvado seja Deus, de número 1. E Deus ele vai continuar falando ao teu coração. Muito obrigada, Pai do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, continue te sustentando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.